Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Vamos aqui algumas notícias pós-jogo, notícias aqui divulgadas nos jornais, principalmente aqui no scbahia.com. O que é que o Paiva diz sobre o jogo, né, a coletiva do Paiva, e também o que é que os jogadores dizem. E vamos fazer a nossa análise também, ok? Mas não se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Temos live e temos também vídeos gravados, sempre que tem notícias quentinhas, a gente passa para vocês. Sempre o que a gente puder fazer, a gente faz para trazer as notícias mais urgentes sobre o nosso Esquadrão de Aço, entender um pouco, divulgar também o nosso Esquadrão de Aço, ok? A grande questão, Paiva e os jogadores. Por exemplo, a culpa hoje é do Paiva. O Bahia jogou com o líder do campeonato, um time que tem um sistema defensivo muito bom, um time que tem um ataque assim muito, digamos assim, quase perfeito, né? Podemos dizer assim, né? Mas claro, é exagero, mas não é à toa que o Botafogo tem 14 pontos aí na frente, né? Agora à noite o Palmeiras ganhou, né? O Palmeiras ganhou do Vasco, então agora o Palmeiras tem, no caso, 11 pontos a menos do que o líder do campeonato, o Botafogo. O que é que o Paiva diz sobre esse jogo? Como é que ele avalia esse jogo e como você, torcedor e torcedora, avalia o que o Paiva diz? Vamos então ver aqui as manchetes centrais. Paiva reclama de falta de eficácia e de gol sofrido em lance infantil. Ok? Paiva reclama de falta de eficácia e de gol sofrido em lance infantil. Treinador tricolor classifica resultado como triunfo da eficácia do Botafogo. Essa é a fala do Paiva. A gente vai falar sobre essa notícia. O Bahia perde meio-campista por suspensão para a próxima rodada da Série A. Reserva de confiança do técnico Renato Paiva é o Iago Felipe, né? Pela foto aqui, estou pegando agora. O volante atuou nos últimos 4 jogos do Brasileirão. Biel lamenta a derrota em retorno após lesão. Quem não faz, leva. Essa é a verdade, né? Atacante reclama de falta de eficiência do Bahia no estádio Newton Santos. Ok? Vamos então a essas notícias. Bom, o que o Paiva diz? O que é que o Paiva diz? Ok? Paiva reclama da falta de eficácia de gol sofrido em lance infantil. Vamos lá. O Bahia teve mais posse de bola, é um fato. Finalizou mais vezes do que o Botafogo. Porém, após o apito final, o que fica é a estatística de bolas nas redes. Nesse quesito, o time carioca venceu por 3-0 e conquistou os pontos da partida. É um jogo ingrato, uma boa exibição da minha equipe, a equipe do Paiva, perde de 3-0 com 17 finalizações contra 8 do adversário, onde claramente a vitória é da eficácia. Não tem outra forma de avaliar. Fomos propositivos, buscamos o Botafogo ao seu meio campo, pressionando, jogamos muito no meio campo. E curiosamente os gols do Botafogo foram erros nossos. E nós temos as oportunidades criadas por nós, não erros do Botafogo. Os 3 gols do Botafogo aconteceram em falhas defensivas do Bahia, que não conseguiu se prevenir dos contra-ataques do adversário, mesmo quando já havia levado 2 gols. Paiva analisou os gols sofridos pelo esquadrão no Newton Santos e citou o terceiro como um lance infantil. O primeiro gol é um corte do Vitor,
que fica curta e eles nos apanham desequilibrados. O segundo gol é uma bola em que o Marcos bate longa e por isso é que muitas pessoas me perguntam se as saídas de trás são perigosas. E no caso foi um erro do Marcos Felipe, né? E agora quem pergunta isso fica pensando porque eu não gosto de bola longa. Na maioria das vezes, os zagueiros ganham no alto e nos pegam com a equipe aberta e eu não gosto dessas bolas. E depois o escanteio do terceiro gol é infantil da nossa parte. Eficácia do Botafogo. Aquilo fica que já recebi um monte de mensagem perguntando como se perde aquele jogo. Este Botafogo tem sido hiper competitivo e isso mostra na eficácia. É uma equipe que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol e nós precisamos de muitas oportunidades para fazer gol. Hoje poderíamos estar jogando até essa hora que não faríamos gol. É um fato. O que tira de lição da partida? Mas não tenho que analisar só o placar, mas também a história do jogo, em especial a primeira parte. Não sei quantas pessoas fizeram o primeiro tempo como esse aqui no Newton Santos, com esse volume e essa qualidade. Agora, a eficácia. Botafogo fez 3 gols e nós não fizemos nenhum em 17 finalizações. Bom, o Paiva tem várias razões no que ele coloca. De fato, eu também entendo que o Bahia fez um bom primeiro tempo, né? Não digo ótimo porque levou o gol, né? Fez um bom primeiro tempo, criou jogadas, teve várias chances de gol e foi ineficaz, ineficiente, ok? Nesse caso, você traz a questão para erros individuais que não deixam de ser erros coletivos. Vou explicar, né? Vou explicar. O erro individual, que se eu entendo assim, ó, o erro individual que se repete, se não for um jogador, é outro, então existe um problema aí na preparação, no treinamento, no coletivo, na visão coletiva. Uma coisa que fica clara é exatamente a falta de foco, a falta de entrosamento da equipe. Ou também, podemos dizer assim, os ensinamentos, os treinos do professor Paiva não estão, várias vezes, sendo assimilados corretamente pela equipe, pelo coletivo. Então, esse erro individual não é um erro, por exemplo, do Vitor Hugo, porque existe 11 jogadores, né? 11 jogadores. Então, quando se tem um erro individual que é fatal, e esse erro se repete, se não é com o jogador, como já falei, é com o outro, você tem um problema na equipe, você tem um problema no coletivo. Aí outro ponto que eu destaco também é que o Paiva, ele de fato faz uma boa análise assim, de jogo, podemos dizer boa, não excelente, não ótimo, não excelente, porque ele peca exatamente, ele ignora também a sua leitura de jogo quando ele não é capaz de fazer as substituições de maneira assertiva. E isso tem ocorrido diversas vezes. Ele não faz as mudanças de maneira assertiva. Por exemplo, o Tassiano não estava bem. Terminou um primeiro tempo e um segundo tempo péssimo. Se terminou o primeiro tempo e ele não estava, por exemplo, dando liga, como podemos dizer assim, então teria que encontrar uma forma de tirar o Tassiano, mexer com o esquema e
colocar outro que pudesse trazer, digamos assim, uma substância ao jogo, podemos dizer assim. Então, o Tassiano, ele parece que estava fora do jogo, parece que não estava presente no jogo. Quem colocar, por exemplo, você leva em conta os jogadores, os volantes e o meio-campo, quem poderia substituir o Tassiano? Eu vou dizer, digamos assim, como eu penso. O Tassiano não estava bem. Você, digamos, podia dar a chance, deixar ele os 30 minutos ou o primeiro tempo, e terminou do mesmo jeito o primeiro tempo, então seria o momento do Paiva fazer uma leitura correta, dizer, olha, esse jogador é um jogador bom, excelente em várias situações, mas hoje ele não está dando, a coisa não está dando liga. Né? Então, o Cauli, por exemplo, estava bem, até se machucar. E aí, muitas vezes, o Tassiano combina bem com o Cauli, isso é um fato. Mas hoje não estava. Hoje não estava. Então, você teria, por exemplo, ali o Mugni, por exemplo. O Acevedo não foi. Né? O Acevedo não foi. Mas vamos pegar, por exemplo, dos que ele levou. Né? Dos jogadores que ele levou. Eu vou pegar aqui, dar uma olhada aqui vamos lá, nessa escalação aqui, ok? E vamos lá. Considerando a escalação, considerando os jogadores que foram relacionados, né? Os jogadores que foram relacionados. Eu até peguei aqui, ó, a escalação: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, que não foi bem. Vitor Hugo, quando comete os erros fatais, erros são fatais do Vitor Hugo, né? Mas o problema também está no coletivo. Aí você tem o Camilo Cândido, que não foi tão ruim, mas a média desses jogadores, até no SofaScore e da minha também, fica entre 6 e 6,5, por exemplo, no máximo. Né? E tem os piores. O Cauli eu daria hoje uns 3, 3,5. Né? Vou até ver a nota no SofaScore não, Cauli não, desculpa. O Cauli continua excelente. Estou falando Tassiano. O Tassiano. Vamos lá. Eu vou até pegar aqui a nota, deixa eu ver se está a nota do Tassiano, aqui no SofaScore. Deixa eu ver aqui, deixa eu preencher aqui, que a gente vê. E a gente vai fazer o comentário. Deixa eu ver se aparece a notinha do Tassiano, né? Tá girando aqui. Bom, enquanto não aparece, eu vou comentando. Então, o Tassiano, ele não estava bem, não está, pelo menos, digamos assim, no último jogo até tudo bem, mas tem uns jogos que o Tassiano vem que não está bem, né? Como foi o caso também com o Atlético Mineiro. Olha só, nota do Bahia, né? As notas aqui tudo ficou em torno de 6, ó. Marcos Felipe, que também não foi bom em função do coletivo também. Camilo Cândido, 6,6. Vitor Hugo, 6,9. Canu, 6,1. Canu também hoje não estava bem, né? Então, Canu, 6,1, né? Aí você tem aqui Ademir, 6,7. Olha só, Rezende, 6,9. Aí eu anoto o Tassiano. Vamos achar aqui o Tassiano, né? Lá tá, o Gilberto foi 6, né? Que poderia ter sido melhor, né? Aí o Tassiano, 6,1. Então foi uma das piores notas, Tassiano e Canu, não é? Então, você tem aqui também na relação, né? Então você teve aqui, continuando, depois de Camilo Cândido, tem Rezende, Tassiano, Cauli, Ademir, Mingote e Rafael Ratão. O Ademir tem velocidade, ultimamente tem sido bem, mas olha, é imperdoável. O Ademir teve 2 chances de gol claríssimas. É imperdoável aquele primeiro gol que o Ademir perdeu. O cara tem os 2 pés, joga com o direito e com o esquerdo, e ele fez a escolha errada. Fez a escolha errada para chutar. Olha só o que é eficácia, né? O Botafogo chutou, acho que 4 vezes no primeiro tempo, né? Chutes a gol. O Bahia chutou umas 10 ou 11 vezes. E aí,
fez o gol, né? Os 3 minutos já fez o primeiro gol. 3 minutos no primeiro tempo já fez o primeiro gol. Então, olha só a situação, né? Então, essa é que é a complicação, né? Então, posse de bola aqui, tá? Então, tá, e aqui. Então, vamos lá. E aí, vamos para a relação. Vamos voltar aqui para a relação, né? Para a relação, além da relação, vamos pegar exatamente, eu já coloquei os titulares, reservas. Adriel, Matheus Klaus, eu sempre falo, né? É complicado. Aí tem Cicinho, Matheus Bahia, Raul Gustavo, Gabriel Xavier, Diego Rosa, Léo Cittadini, Iago, Everaldo e Vitor Jacaré. Bom, esses reservas, tem alguns aqui que são muito ruins, né? Não vou nem dizer que não serve para nada, mas que são muito ruins, né? O Cicinho, por exemplo, o Matheus Bahia, ele é bom em certa parte defensivamente, mas como já falei, ofensivamente, inclusive para cruzamentos, por exemplo, ele não é muito bom, né? Aí, olha, Gabriel Xavier eu colocaria no lugar do Vitor Hugo, pelo menos no segundo tempo, né? Vai queimar o Vitor Hugo? Não sei, mas a questão é que o Vitor Hugo não estava bem, certo? Diego Rosa, que é o meu campista, de repente aí você colocava Diego Rosa no lugar do Tassiano. Só que o Diego Rosa há tempo que não joga, né? Eu até entendo não ter colocado ele assim. O fato é que o Tassiano não estava bem. Então, olha, o Iago Felipe, ele entra, né, depois do segundo tempo, mas o Tassiano não sai. Eu já esqueci quem foi que saiu para ele entrar, né? Então, teve o Léo Cittadini, que entrou também, porque o Cauri se machucou, então entrou até bem, né? Inclusive a primeira chance de gol, também ele perdeu, já aprendeu a perder gol também no Bahia, né? Aí, veja só, o Iago Felipe, o Paiva tem assim um apreço pelo Iago Felipe, elogio o Iago Felipe, e eu não vejo esse jogador tão bom assim. Agora ele tem uma certa qualidade, uma certa técnica, né? Digamos de cadência de jogo, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, não tem dado liga, tá? Mas aí, por exemplo, de repente, se o Cittadinho estava tão ruim, era no caso, ou não, o Cittadinho não, estou todo enrolado, né? Se o Tassiano estava tão ruim, então era nesse caso você tinha o Diego Rosa, eu estou olhando para o banco aqui, né? Mas não tem, o Mugni não está aí, eu colocaria o Mugni, por exemplo, né? O Mugni não está aí, o Acevedo não pôde viajar, né? Aí o filho dele nasceu e tal, então... Aí você tem o Diego Rosa, você tem aí o Iago Felipe. Olha, o Everaldo e o Mingote são dois jogadores, dois centroavantes que realmente, tá? Eu ainda prefiro o Mingote no que diz respeito a ser oportunista, mas também falta muita técnica, né? O Everaldo tem uma certa técnica, mas não tem presença de área. Então, o Vitor Jacaré como centroavante, horrível. Não cola. O Jacaré, para falar a verdade, só foi bem quando o Cicinho não estava bem, quando ele estava na lateral direita, na ala direita, somente. O Jacaré, infelizmente, está muito fraco para esse jogo, principalmente. Ok? Então, a própria escolha do Paiva, na verdade, da relação dos jogadores, ele já peca, né? Ele já peca. E ele não coloca não dá nenhuma oportunidade, por exemplo, às vezes até leva, né? Mas não dá nenhuma oportunidade ao menino da base, ao Patrick Veron, por exemplo, tá? E tem outros jogadores aí que podem ajudar. Eu acho que quando o menino chegar, o Juba, por exemplo, né? O Juba ele é um lateral esquerdo de origem, mas ele foi melhor, né? Tem sido melhor como um meio atacante, né? No ataque.
E de repente pode mudar esse esquema do Paiva. Então o Paiva peca exatamente na leitura do jogo, na forma, na decisão, na escolha para substituir. Ok? E não adianta essa história. Jogamos bem, tivemos 17 outra oportunidade. Sim, não fez gol, não foi assertivo, não foi eficiente. E esse é o problema do Bahia, que está beirando a zona do rebaixamento nessa briga toda, e vai ser assim até a última rodada. E espero que não seja rebaixado. Né? Agora, claro, hoje jogou com o Botafogo, o líder, mas também não é assim o fim do mundo, não, que todo mundo tem que perder para o Botafogo, não. Acho que essas falhas individuais não são simplesmente falha individual. São falhas individuais que fazem parte da coletividade. Né? Então, isso falta de melhor treinamento, falta de assertividade, também do que diz respeito ao treinador. Tá? E a culpa grande do Grupo City é de não ter priorizado um centroavante de qualidade, um centroavante goleador. Isso é imperdoável por parte do Grupo City. Isso é imperdoável, tá? Então vou parar exatamente essa notícia aqui e vou ter mais duas para falar, até para não ficar tão longo o nosso vídeo, tá beleza? Até para não ficar tão longo. Vamos então para a próxima notícia, tá? Vamos então para a nossa próxima notícia, olha só. O Bahia perde meio-campista por suspensão para a próxima rodada, no caso é o Iago Felipe. Bom, reserva de confiança do técnico Renato Paiva, olha só. Volante atuou nos últimos 4 jogos do Brasileirão. O Bahia não terá um dos seus meio-campistas na próxima rodada do Brasileirão por conta de suspensão. Trata-se do volante Iago Felipe, que levou o 3º cartão amarelo na Série A durante o segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Um dos reforços milionários da temporada, acho que um desperdício. Tá? Que eu acho que teria melhor. Um dos reforços milionários da temporada, Iago ainda está longe de se firmar no Bahia, contabilizando apenas a Série A. Ele acumula 12 jogos, sendo 4 deles como titular. Sem atuar como titular desde a 6ª rodada, o meio-campista sofreu uma lesão durante a competição e passou 2 meses sem jogar. Sem Iago como opção, a tendência fica pelo retorno de Mugni. Eu acho que é uma oportunidade, tem que dar mais chance ao Mugni. Eu acho o Mugni melhor do que o Iago Felipe, okay? Mas é a opção do treinador aí. Né? Esse é o problema, um dos problemas do Paiva. Ele vem atuando com frequência, né? De volta ao de julho, ele vem atuando com frequência como reserva, tendo participado dos 7 dos últimos jogos do Bahia em 2023. Sem Iago como opção, a tendência fica pelo retorno de Mugni ao banco de reservas. O argentino não é relacionado a 3 jogos. Ok. Tá? Então, o Iago Felipe, eu acho que é um jogador que não contribui muito. Tá? Mas como o coletivo todo falha, como o treinador falha, porque o Iago Felipe, por exemplo, no esquema do Fluminense, ele encaixa. Mas aí é outra história, né? Ele encaixava. Ok? Mas como tem um problema com o treinador também, falta de visão de jogo, melhor de jogo durante o jogo, para substituir, para fazer a escolha certa, então aí está o problema. Né? Aí é que está o problema. Então, vamos à última notícia aqui. Bahia sofre... Não é isso não. Não é essa notícia, não. É o Biel. Biel lamenta derrota em retorno após lesão. Quem não faz, leva. Olha, nossa, foi muita oportunidade, principalmente no primeiro tempo, tá? Muita oportunidade e aí o Bahia peca muito. Atacante reclama da falta de eficiência do Bahia no estádio Newton Santos. Biel foi a grande novidade do Bahia na partida deste domingo contra o Botafogo. O atacante não atuava desde o final de maio e entrou em campo ao longo da segunda etapa. Após a partida, na qual o esquadrão foi derrotado por 3-0, o camisa 10 tricolor comemorou seu retorno aos gramados, mas lamentou o resultado sofrido. Celebro minha volta, voltei em um jogo muito difícil contra o líder do campeonato, fizemos um bom primeiro tempo, no segundo demos uma caída. Na visão
do vice-artilheiro do time em 2023, o Bahia pecou nos momentos de decisão no ataque ao não conseguir concluir em gol as chances criadas. Infelizmente, eles foram lá e fizeram gol. Tivemos chances e não matamos. Sabemos que no futebol é assim. Quem não faz, leva. Agora é voltar para casa, ter uma semana para trabalhar e depois jogar em casa. Depois do revés, como visitante, o Bahia receberá o Vasco na Fonte Nova no próximo domingo 3. Olha, na verdade o Bahia vai ter uma sequência com esses times que estão na briga contra o rebaixamento. No caso, Vasco, o Bahia tem que ganhar. Curitiba, que já melhorou bastante, né? Certo? Curitiba e qual é o próximo? Que agora está me falhando a memória, né? São 3 que estão brigando aí contra o rebaixamento, junto com o Bahia, tá? Eu vou pegar aqui a tabela do Brasileirão, porque aí, para não falhar a minha memória, aí a gente vê logo, ok? Já jogou contra o América, né? Santos, né? Santos, já tinha esquecido. Que graças ao Santos perder hoje de novo, o Bahia não foi para a zona de rebaixamento, somente. Né? Então o Bahia, dê graças a Deus, a Santa Virgem Defensora dos que não querem ser rebaixados, porque essa é a questão. Então o Bahia vai pegar Vasco, Santos e Curitiba. É uma sequência, né? É uma sequência aí de jogos, né? Uma sequência de jogos, essa tabela aqui do Brasileirão, né? Uma sequência de jogos. Temos aí, hoje foi a 21ª rodada, né? Vou só passar aqui, ó. Estou olhando aqui, ó. Mas vou só passar aqui a 21ª rodada, o que fecha hoje, né? Vamos lá, deixa eu, porque olha, eu estou na 16 aqui, vamos lá. 18, 19, 20, 21. Então hoje foi a 21ª. A 22ª, o Bahia vai pegar o Vasco, né? Ok? Vai pegar o Vasco na Fonte Nova. Olha só, 23ª rodada, o Bahia vai pegar o Curitiba no dia 14, lá no Couto Pereira. Tá bem? Olha só, a sequência de jogos, tá vendo? E aí depois, na 24ª rodada, o Bahia pega o Santos. Portanto, 3 jogos que o Bahia tem que vencer, não importa, Curitiba é lá dentro, tem que vencer. Porque tá complicado desse jeito, ok? Então essa é a situação, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Esquadrão de Aço. O Bahia tem tido uma melhora com esses reforços que chegaram, mas ainda tem um elenco que apresenta sérios problemas, principalmente com a falta de um centroavante, não é? Vamos ver como as coisas vão se conformar com a chegada. Conformar no bom sentido da palavra, não é aceitar, né? Vão se ajustar. Vamos ver com a chegada do Juba, como é que a coisa vai ficar, certo? Mas essa é a questão. O Paiva, ele apresenta uma dificuldade de leitura correta na hora do jogo e nas escolhas para substituir, certo? Leitura errada também, até mesmo começando pelos relacionados. O titular, tudo bem, já pode pensar assim, mas pelos relacionados. E na hora do jogo ele tem sérios problemas. E a outra coisa, para não dizer que é tudo ruim no Paiva, o Paiva mantém aquela, digamos assim, aquele objetivo claro de ter um jogo propositivo. O Bahia jogou bonito, né? Foi para cima, não se acovardou, mesmo levando gol e tal. Mas faltou finalização, paciência na finalização. Teve erros individuais que eu não levo para o individual do jogador. São erros em função da fragilidade coletiva e da fragilidade do treinador. Eu percebo isso, a fragilidade do treinador, certo? Que não consegue corrigir isso.
foram erros, nós tivemos várias chances, tá aí, mas o outro foi mais assertivo, foi mais objetivo, jogamos bem, mas perdemos, e que adianta? Né? Não jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo não jogou bem, foi mais ou menos na segunda metade do segundo tempo, depois que o Botafogo, digamos assim, tirou o pé do acelerador, somente isso. O Bahia não foi bem no segundo tempo e as mudanças não deram, digamos assim, contundência. A fragilidade continuou, ok? É isso aí. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Não esqueça de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Divulgue, compartilhe esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.